Tava terminando de ajeitar aqui pra poder sentar ali. Desculpa. Não, eu pensei que tava com defeito. Eu falei, ué. Não, tá tranquila. É porque eu deixei ajeitado mesmo pra poder adiantar e ficar tranquila agora no devocional. Tu tá pronta pra quê, mulher? Pode sossegar o facho aí, hein? Ai, Jesus, ela de vez em quando é terrível. Mas é muito bonitinho. Esperar as meninas entrarem. Aproveitei para molhar as plantas. Vamos esperar um pouquinho, né? Ontem teve 23 visualizações. É mesmo? Agora foi. A Vânia entrou. Vou escolher e vou deixar a Fabi. Bom dia, meninas. Bom dia. Ontem teve 23 visualizações. Que bênção, hein? Aí eu falei assim, não, eu vou deixar com a Fabi. Eu vou só ler o texto com a Fabi. É ruim, hein? Você tem noção. Confia no teu chamado, amiga. Né, Vânia? Verdade. Aqui, gente, eu vou sair. Eu vou ficar, mas eu vou ficar com o microfone desligado, porque eu tô fazendo almoço e costurando, tá? Tá bom. Mas eu tô aqui, tá? Tá bom. Aguardando. Tá bom. Tá bom. Aí eu falei assim, aí eu fui olhar, né? Porque eu fui mexer pra botar ali, pra deixar pronto. Aí eu vi as visualizações agora de manhã, vi que o vídeo de anteontem o pessoal acabou vendo também, não sei se quiseram pegar a continuação. Aí eu falei, misericórdia, eu falando assim, eu nem sei falar. Mas que bênção. Vamos orar então para gente iniciar? Vamos. Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, pelo ar que respiramos, Jesus, pela saúde, Senhor, que temos, Deus, para trabalhar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se faz presente no nosso dia. Isso para a gente é um privilégio. Obrigada, Jesus, como a Pri fala do Teu Espírito. O Teu Espírito trabalha em nós, transforma a nossa vida. Obrigada, Jesus. Nós queremos, Senhor, ter uma manhã de gratidão ao Senhor pelos Teus feitos, por tudo que o Senhor está fazendo. Jesus, e agora, Deus, que vamos ler, Senhor, a Tua palavra. A Tua palavra que tem poder de curar, que tem poder de transformar, que tem poder de mudar o rumo de uma história. Jesus, nós te pedimos, Senhor, vem com Teu Espírito em nós, nos transforma, fala conosco, nos dê, Senhor, a Tua direção. Clamamos por direção do Teu Espírito, clamamos por verdade, que a Tua palavra é verdade, a Tua palavra nos liberta. Jesus, traz a realidade do céu para nós. Queremos Te ouvir. Jesus, agora que a Pri, Deus, vai começar a ler e vai ministrar, Jesus, eu peço uma unção especial sobre a vida da Pri. Te louvo, Deus, te louvo por tudo que o Senhor fez e fará ainda mais na vida da Pri. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Jesus. E abençoa tua filha. Derrama sobre ela uma unção. Ó Deus, tira todo medo, toda insegurança seja repreendida. E, ó Deus, que teu Espírito tenha liberdade de falar na boca dela como o Senhor tem falado. Sê conosco, Deus. Continua falando com a tua igreja que quer te ouvir. Nós entregamos no nome de Jesus. Amém. Amém, Fabi. Eu vou dar continuidade no texto de José. Essa parte aqui é a parte que eu mais gosto. Então, assim, eu acho que o que o Senhor me tocou, o que o Senhor me mostrou pela manhã, quando eu estava fazendo a leitura, foi uma coisa muito especial e eu espero que ele venha tocar no coração de todas vocês também, de todas as meninas, tá? A gente vai ler Gênesis 41.
José interpreta os sonhos de Faraó. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio, outras 7 feias, vistas e magras, pararam junto na margem do rio. As vacas feias e magras à vista comiam as 7 formosas e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espirras mirradas devoraram as espirras grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isso, um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou... Deixa eu colocar aqui. De espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, e todos os seus sábios lhe contou os sonhos, mas ninguém que lhes interpretasse. Então disse Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas, estando muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos cada um sonho com sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, e contando-lhes os nossos sonhos, ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou assim, mesmo se deu e fui restituído ao cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair depressa das masmorras. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouvires um sonho, pode interpretá-lo. José respondeu-lhe: não está isto em mim, mas em Deus. Em Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiram 7 vacas gordas e formosas à vista que pastavam no carriçal. Após estas subiram outras vacas, muito feias e avistas e magras. Nunca vi outra assim disforme em toda a terra do Egito. Essas vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho 7 espigas, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nascerem 7 espigas secas, mirradas, crestadas ao vento do Oriente. As 7 espirras mirradas devoraram as 7 espirras boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um.
Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Deus manifestou ao Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. É só um sonho. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas crestadas ao vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo a dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. E eis, aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão de 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada da abundância na terra, em vista que a fome seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem-nos os administradores de toda a colheita dos bons anos que virão. Só um minutinho, meninas. Oi, pode mandar. Obrigada. Desculpa, meninas. Dos 7 anos que virão. Recolham um cereal debaixo do poder de Faraó para mantimentos nas cidades e o guardem. Assim, os mantimentos será para abastecer a terra os 7 anos de fome que haverá no Egito, e na terra não pereça fome. Eu vou só continuar lendo, porque vai fazer parte aqui, tá? José como governador do Egito. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te faz saber de tudo isso, ninguém há tão juizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fez-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fez-lo subir no 2º carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos, desse modo, e constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó a Zenete-Paneia, e lhe deu por sua mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu a todo o Egito. Meninas, eu vou parar por aqui, que agora eu quero falar. Essa parte é tão importante, né? José, ele tinha 30 anos quando chegou até o Faraó. Ou seja, ele passou 13 anos de luta no Egito. Ele passou 13 anos sendo escravo primeiro de Potifar, e depois ele vem ser servo dentro da masmorra, né? E em nenhum momento a gente lê aqui falando que José se entristeceu, que José desanimou,
que José deixou de acreditar em Deus ou botou alguma desconfiança de que Deus faria algo na vida dele. Aqui José, ele provou durante 13 anos o quanto ele era temente a Deus e o quanto ele sabia que um dia Deus ia favorecer a ele. E é muito importante isso, sabe? Porque aqui quando ele chega na frente do faraó e começa a interpretar o sonho de faraó, ali a gente nota uma coisa muito importante, porque ali faraó não vê José, faraó vê Deus, ele vê o Espírito de Deus. Mesmo eles que não acreditavam no nosso Deus, mesmo eles que tinham os deuses deles, né? Ele fez José com a sua palavra, ele fez faraó acreditar e crer no Deus de Israel, acreditar naquele Deus que ele nem tinha ouvido falar, que ele nem cultuava aquele Deus. Então, assim, o quanto é importante a gente permanecer firme, permanecer com fé, né? Que nem a Fabi falou, ela demorou 23 anos para que a bênção dela chegasse, para que o marido dela fosse abençoar, voltasse para a igreja, né? Muitas das vezes, como eu estava falando ontem, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite, quer que aconteça em uma semana, vai ser, né? E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Tanto que aqui mostra que José, ele demorou 13 anos, ele precisou passar por 13 anos de dificuldade no Egito, servindo a outros, sem poder ver o pai, sem poder ver a família dele, né? Ele, tanto que ele acaba, né, deixando de lado essa parte e não fala mais com ninguém, a não ser quando ele falou com o copeiro-chefe ali dentro da masmorra sobre o pai, sobre a família dele. E isso é que Deus vem nos mostrar, gente, o quanto é importante a gente permanecer firme, mesmo nas maiores dificuldades, a gente continuar acreditando nele, a gente continuar tendo fé de que ele vai fazer e que ele vai fazer, o que ele tem para fazer na nossa vida é muito melhor do que a gente espera, porque aqui eu acredito que na época, quando José foi chamado para falar com o faraó, ele não achou que ele ia virar governador do Egito. Ele achou que ele ia poder ter a oportunidade de pedir para voltar para a casa dele, para voltar para a casa do pai dele, que era o que ele tinha pedido para o copeiro-chefe, né? Ele não tinha essa tamanha, ele não tinha a noção da tamanha coisa que Deus queria fazer na vida dele. E aí, quando o faraó entregou os sonhos para ele, quando entregou os sonhos para o faraó e o faraó foi contando, eu acredito que ali José começou a entender o que Deus queria fazer na vida dele. E em momento nenhum o faraó perguntou: mas por que você estava preso? Qual foi o teu crime? Qual foi o teu erro? O faraó não quis saber. Faraó em momento nenhum questionou a José, ele simplesmente falou, não há homem, que ele nunca tinha visto um homem, né? Não, que ele nunca tinha visto um homem com o Espírito de Deus, que ele nunca tinha visto um homem de tanta confiança, de tanta fé, como ele estava vendo José. E ele fez mais, ele podia falar assim: não, José, então eu vou te deixar aqui, você vai administrar, eu vou colocar algumas pessoas aqui para cuidar, para ajudar você, elas vão comandar, você fala o que tem que fazer, e quem sabe daqui a 7 anos eu te liberto para você ir para sua terra. Ele não fez isso, ele simplesmente foi e transformou José, a segunda pessoa mais importante daquela terra, porque acima de José só havia o faraó. Então, assim, o quanto é importante, meninas, a gente confiar. Oi, bom dia. Eu vou só continuar falando aqui, tá? Continuar. O quão é importante a gente continuar confiando e temendo a Deus sobre todas as coisas. 7357. 7357. E assim, meninas,
A gente tem que ter a fé em Deus, a gente tem que acreditar nele. E a gente tem que ter não só fé, mas como a gente também tem que entender que não dá para ser no nosso tempo. Desculpa pelo horário. Que não dá para a gente querer apressar, que não dá para a gente querer adiantar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu creio que Deus tem muita coisa ainda para fazer na minha vida. Eu creio que eu sei que a minha caminhada é só o início. É só o início de muita coisa que Deus quer fazer na minha vida. E nesse 1 ano e 2 meses que eu me batizei, eu já vi Deus fazendo coisas grandiosas e coisas maravilhosas na minha vida. E Deus já me mudou muito nesse 1 ano. É um ano que foi um ano assim de uma mudança muito grande, de uma mudança maravilhosa, sabe? E eu sei que eu ainda não sou como José, a ponto de que as pessoas me olhem e falam assim: ah, olha só, ela é uma serva de Deus, ela é temente a Deus, né? E isso José transpareceu. Ele foi ali e transpareceu. Faraó viu o Espírito de Deus em José. E eu creio, meninas, eu creio e eu quero muito chegar a esse ponto. Nesse ponto que as pessoas vão olhar para mim sem eu ter que falar nada. E que elas não vejam a Priscila, mas que elas vejam a face de Deus, a face do Espírito Santo. Porque quando a gente... o que Cristo pediu para a gente é que a gente levasse a palavra dele, levasse o conhecimento dele a todos, né? Mas muitas das vezes as pessoas até falam de Cristo, até leem a Bíblia, só que existe muitas pessoas frias de coração, né? Porque a palavra, ela tá aqui e ela é um acesso para todos. Todos têm esse acesso na palavra de Deus, mas nem todos conseguem ter aquele calor, aquele quebrantamento de Deus, porque a gente vê aí muitas pessoas frias, muitas pessoas usando a palavra de Deus e muitas das vezes não é para o bem, é para o mal, e acaba que, não sei se é sem querer ou querendo, elas acabam fazendo que outras pessoas que vão buscar a palavra de Deus, que têm a sede de Deus, acabam perdendo a fé delas. E essa fé e essas almas, elas vão ser cobradas. Elas vão ser cobradas, elas vão chegar, vai chegar no juízo final, Deus vai cobrar sobre essas almas que perderam. Então, assim, é muito difícil, meninas, é muito complicado mesmo. Eu vou deixar a Fabi falar um pouquinho. Tira aqui, minha filha, não é dele, não é dele. Então, assim... Pode dar continuidade, amiga. Tá Oi? bem. Pode dar continuidade. Ah, sim. Então, assim, a gente tem que realmente... É o que Deus me tocou hoje, sabe? Que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe, sim, muitas pessoas e elas vêm trazer a palavra de Deus, elas querem ser servas de Deus, mas existe muitas pessoas também que não estão fazendo isso, que estão trazendo erroneamente a palavra, usando a palavra de Deus erroneamente, usando para benefício próprio. A gente vê aí, né, infelizmente, algumas pessoas que se dizem ser cristãs, né, sem sabedoria nenhuma, usando a palavra de Deus para benefício próprio. Então, é basicamente isso, meninas, que eu vim falar, que a gente tem que buscar, sim, a palavra de Deus, a gente tem que se encher da palavra de Deus, mas a gente não tem que guardar pra gente. Porque não adianta você eu me lembrei das virgens que vão estar com óleo, né? Não adianta você estar com o seu vasinho ali cheio de óleo para continuar mantendo a sua luz acesa, se você não divide com o próximo. Não adianta você pegar a palavra de Deus e guardar só para você.
Não é isso que Deus quer, não foi isso que Jesus veio pregar. Foi, inclusive, quando Jesus vem, ele chama muito a atenção, principalmente de Pedro. A gente tá lendo João aí, quantas vezes a gente vê Jesus repreendendo Pedro, né? Porque Pedro, ele achava que que Jesus Cristo era só para os israelitas. Só eles tinham direito a Deus, só eles tinham direito a Israel, a Jesus. E não é isso que Jesus veio mostrar. Por algumas vezes, Jesus veio falar com Pedro, chamou a atenção de Pedro sobre isso. Depois da morte de Cristo, tem em Efésios lá, que ele fala isso também. Ele fala com Pedro, ele entrega um sonho para Pedro ir na casa do centurião. Só que Pedro, por ele ser o centurião, ser um homem romano, Pedro meio que ficou assim, não queria, porque ele era romano, e aí Deus precisou entregar um sonho para ele, ensinar ele através de um sonho, que o centurião era tão filho de Deus como ele era. Então, assim, não guarda não. Aquilo que tu aprende, aquilo que tu conhece de Deus, aquilo que Deus te entrega, você tem que passar para o próximo. E aqui José, ele fez isso. Ele entregou na primeira vez que ele foi falar com o padeiro-chefe, o copeiro-chefe. Ele entregou no momento que o faraó ficou em dúvida sobre os seus sonhos. Ele não guardou para ele. Ele podia muito bem falar que não saberia interpretar sonho, né? Ele pegou tudo, ele simplesmente entregou aquilo que Deus estava pedindo. Então, quando Deus te entregar alguma coisa, quando você sentir no teu coração assim, poxa, eu preciso falar da palavra de Deus para aquela pessoa ali que eu nem conheço, vai lá e fala. Vai lá e entrega, porque essa é a vontade de Deus. A gente não pode guardar para a gente e muito menos ter medo da palavra de Deus. A gente tem que entregar, porque se é de Deus, não tem por que a gente temer. Fabi, quer falar um pouquinho agora? Boa. Eu vou dar continuidade em relação à entrega, né? Capri falou, o Senhor chamou a atenção da entrega. Então, a entrega de uma palavra, queridos, ela do Senhor, né? Ou qualquer palavra que vier, lógica. Deus tem várias formas de falar. Ele fala pela palavra, né, Pri? Isso. Ele traz revelação, só que aqui a gente precisa ter um grande temor, né, do Senhor, porque tem pessoas que têm o dom da profecia, né, são usadas pelo Senhor em revelação. Então a gente tem que ter muito temor do Senhor, querido, para entregar e não entregar aquilo que não é do Senhor também, né? Como a Pri estava falando de entrega, o Senhor está me trazendo essa memória. Eu já vi pessoas recebendo palavras que não são do Senhor, e isso é muito perigoso, né? Porque às vezes a pessoa não tem o discernimento de discernir o Espírito, né? Mas e a outra questão é você reter uma palavra do Senhor que é para impulsionar às vezes uma pessoa. Eu, por mim mesmo, eu tenho muito temor, e por algum tempo eu já cheguei a reter. Como a Pri falou, eu já não entreguei. Uma vez, eu vou contar aqui uma experiência que eu acho que vai enriquecer a gente, né? Porque o Senhor traz palavras para mim, para você, porque você é uma mulher de Deus. Você tem o Espírito de Deus. E Deus tem várias maneiras de trazer. E como a Priscila falou, a gente não pode reter aquilo. Queridos, às vezes são coisas bobas, que, igual a Pri falou, vem no teu coração. Se você tiver uma dúvidazinha, faz uma prova com Deus. Ah, Senhor, eu estou sentindo de Deus. Mas muitas das vezes, como a Pri falou, quando vem no nosso coração e é do Senhor, e você tem temor do Senhor, queridos, é possivelmente ser do Senhor. Quase 90%. Se você quer sempre exaltar o nome do Senhor. Eu vou contar uma experiência minha. Uma vez eu estava no ônibus, indo para o Rio, e tinha eu estava sentada com uma menina crente do meu lado.
e uma moça sentada ali, ela atende um telefone e provavelmente seria o patrão dela. E o patrão dela vira para ela, fala que era para ela descer. Aí ela falou: Meu Deus, como é que eu vou descer? Eu já peguei o ônibus. Como que eu vou descer? Aí o patrão fala com ela para ela descer. E ali ela fica meio assim, e eu naquela situação observando, o Senhor tocou no meu coração, falou para eu orar por ela. Na hora, queridos, isso tem muito tempo. Na época, eu peguei e falei, eu comecei a dar desculpa. Às vezes o Senhor te chama para alguma coisa. Qual tem sido a sua posição? Você tem dado desculpa para o Senhor? Você tem falado: Ah, Deus, eu tenho timidez. Ah, Senhor, eu não tenho tempo. Ah, Senhor, eu. Entende, queridos? O Senhor está chamando a nossa atenção essa manhã para isso. Aí eu comecei eu comecei a falar: Mas meu Deus, como é que eu vou orar por ela? Aqui dentro do ônibus eu vou causar um constrangimento. E assim foi, eu não dei ideia. Daqui a pouco ela desce. Quando ela desce, o Senhor fala comigo. O Senhor falou assim para mim. Eu falei: Deus, eu não tinha como orar por ela, porque dentro do ônibus o Senhor pegou e falou assim para mim: se fosse para o seu trabalho, você daria um jeito. Aí eu falei, aí aquilo já me abalou, né? Eu falei: pequei contra o Senhor, não entreguei aquilo que era para entregar, não orei por ela, que o Senhor ia me usar ali para a vida dela. Aí o Senhor falou assim: você me perguntou alguma estratégia? Igual ontem a Priscila falou, eu perguntei ao Senhor, eu consultei o Senhor que curso que era. Aí o Senhor falou comigo: você me perguntou qual estratégia? Aí eu falei: Senhor, não, qual estratégia? O Senhor falou assim: você está do lado de uma crente. Você poderia falar com ela: levanta aqui rapidinho, que eu preciso trocar de lugar você com ela. Chamaria a moça que estava sentada ali, falava: senta aqui do meu lado, eu sou cristã. O Senhor tocou no meu coração para eu orar por você. E ali eu ia ter oportunidade, no silêncio, de ministrar sobre a vida dela. Aí eu chorei muito, sabe? Eu me arrependi. E uma vez eu fui participar do Renove, o meu primeiro Renove. Eu fui com muita expectativa do Senhor falar comigo. Aí o Senhor falou que Ele estava me dando palavras, e teve uma outra oportunidade também que o Senhor me falou. Eu entrei num shopping e eu vi uma moça lavando um pano de chão no shopping. E o Senhor falou comigo: ora por ela. Nisso meu telefone toca. Eu priorizei, queridos, a minha ligação. E quando eu vi, eu perdi essa menina de vista. Eu não a vi mais. E aí eu fui para o Renove e o Senhor usou 2 pessoas para falar comigo, que o Senhor me dava palavras e eu não estava entregando. E eu fiz ali uma aliança com Jesus. Eu falei: Senhor, nunca mais na minha vida eu vou deixar de entregar uma palavra do Senhor. Eu lembro que o meu primeiro dia na intercessão, eu fui orar por uma moça, uma senhora, e o Senhor falou assim comigo: abraça ela. Aí eu não podia, ela estava ali, o pastor ainda estava ministrando, ou seja, eu tinha que esperar a oração ser concluída para eu abraçar ela. Mas me veio na mente aquela menina do shopping que eu perdi ela de vista. E eu falei: Deus, eu não me importo o que as pessoas vão pensar de mim, pois eu fiquei plantada atrás da menina, não orei mais por ninguém. Então eu falei: essa moça vai sair daqui, eu não vou ver e eu não vou fazer o que o Senhor falou, e o Senhor vai depois falar comigo, eu vou ficar muito triste. E aí eu fiquei em pé. Eu lembro que na ocasião olharam para mim e falaram: meu Deus, tu vai ficar aí, né? Tem muita gente para orar. Pois eu fiquei ali. Eu falei: Jesus, eu não me importo o que as pessoas pensam de mim. Eu quero te agradar. Queridos, eu abracei ela, fiquei abraçada com ela ali por algum tempo e fui embora. Ela pegou o meu número, que ela sabia que eu era da intercessão, e ela mandou uma mensagem para mim.
dizendo que naquele dia o que mais ela queria era um abraço e que ela se sentiu abraçada por Jesus. Então, meus amados, vale a pena servir, viu, Pri? Vale a pena, querida, se dedicar ao Senhor, falar sim para o Senhor. E eu quero falar uma coisa que agora veio no meu coração. Essa questão também da entrega que você falou, né? A gente tem que tomar muito cuidado também, porque a gente também tem que saber discernir. Eu lembro que o Joseph, ele era da Metodista Wesleyana, e aí foram fazer um culto lá em casa na época, e uma mulher que morava próximo da gente, ela disse que o pessoal estava orando, e ela chegou para ele e falou, ela virou para ele e falou assim, eu te vejo no meio da favela com um bandido, Deus me entregou você no meio da favela com um bandido com uma arma na tua cabeça. Aí eu peguei e fiquei quieta ali naquele momento. Eu falei assim, só repreende, porque não é possível, Deus não entrega profecias ruins assim. Ele faz até como ele fez com Faraó. Ele falou para Faraó que ia ter 7 anos de fome ali, mas que antes ele ia dar 7 anos de fartura, que era para Faraó se cuidar, que era para Faraó prevenir, né? Que era para ele guardar os alimentos, tudo. Eu não acredito nisso, meninas, que Deus ele entregue uma profecia ruim, uma profecia má, né? Que nem ela falou ali. Imagina pro Joseph, que é um militar, na época ele era soldado ainda. Imagina ele que estava entrando na rocinha naquela época, ter que subir na rocinha todo dia pensando assim, será que vai ser hoje que um bandido vai pegar e vai enfiar uma arma dentro da minha cara? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tem que ter discernimento. E se na hora que teu coração tocar para você orar por alguém ou entregar uma palavra para alguém, fala com o Senhor, Senhor, me toca novamente. Se for da tua palavra, que o Espírito Santo fale, não eu fale. Porque se não for do Espírito Santo, ele não vai falar nada e não vai permitir que eu fale. Então, se você tem dúvida, se você ainda não consegue ter essa certeza, entrega na mão de Deus antes de entregar. Fala, Senhor, eu vou. Mas se o Senhor cuida de mim, o Senhor me proteja e o teu Espírito fala, não eu. E é assim que a gente tem que fazer, meninas. Amém, Pri. Às vezes Deus até entrega também, né, Pri, uma palavra assim, de exortação, uma palavra dura, né, para chamar a atenção da gente, um confronto de um pecado, para a gente se posicionar. Ou até mostra até um caso desse, mas fala, eu, Senhor, tô livrando, né? Não vai acontecer. Porque Deus, quando ele mostra, é para livrar, não é para trazer peso, né? Porque a palavra de Deus diz que a profecia, né, ela é para edificação, ela consola, ela exorta, né? Então, se não for para isso, querido, joga fora. Não aceita. A palavra de Deus, ela nunca vai ser entregue só para, né, como ela é para trazer angústia, tristeza. Deus jamais vai fazer isso com a gente. Ele pode até entregar, como ele entregou para Faraó, mas ele vai entregar uma solução junto. Ele vai falar, olha, mas eu tô cuidando. O ano passado, gente, eu tive um problema na empresa porque a Unimed resolveu trocar de empresa. E aí a gente estava com um grande medo, com muito medo, porque a gente não conhecia, era uma empresa de São Paulo, a gente nunca tinha ouvido falar, a gente não tinha referência de outras técnicas para dizer se eles pagavam, se eles não pagavam. E eu conversando com uma menina que é cristã, que trabalhava com a gente, eu falei assim, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos entregar na mão de Deus. E aí ela teve um sonho. Ela teve um sonho que Deus falou para ela, vocês vão passar por uma tempestade muito grande, mas eu tô com vocês, porque a tempestade vai passar. Vocês vão ter a tempestade, mas eu vou estar com vocês e ela vai passar. Então, assim, Deus nunca vai entregar uma coisa ruim só, falar assim, não, tu vai morrer lá e pronto, acabou. Não, Deus vai te trazer uma solução também, ele vai te trazer o conforto, o consolo, para você entender que você vai passar por uma tribulação sim,
mas ele vai estar ali contigo, que você Amém. precisa manter a sua fé. E é isso que José ensinou muito pra gente, que ele passou por 13 anos de muita tribulação. Mas Deus abençoou e guardou ele em todos os dias. Em todos os Amém. dias, porque José, ele temeu a Deus e permaneceu Aleluia. na fé, não deixou a fé dele cair. Amém. Glória a Deus, né, Pri? Amém. Gente, que palavra, né? Vamos orar, agradecendo ao Senhor, entregar esse final de semana a Jesus, né? Quer orar pela gente, Pri? Vou orar sim. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Pai, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor sabe, Pai, o quanto eu tenho medo de falar, o quanto eu tenho medo de estar agindo errado, o quanto eu tenho medo de estar ensinando errado qualquer coisa e fazer o coração das outras meninas se entristecerem. Mas o Senhor tem sido comigo, Pai. O Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me guardado e me protegido. E eu creio, Pai, que o que saiu da minha boca não foi da minha vontade, mas sim da tua vontade, porque foi aquilo que o Senhor quis ensinar. Eu quero pedir, Senhor, que a todo momento que as suas filhas clamarem, que as suas filhas pedirem um auxílio, uma ajuda para poder estar levando a tua palavra para alguém, que o Senhor possa abençoá-las grandemente, que o Senhor possa estar guiando o coração delas, Pai, que elas tenham sede, que elas tenham fome da tua palavra, que elas tenham uma vontade enorme, que não caiba no coração delas para levar a tua palavra a outras pessoas que necessitam também, Pai. Que o Senhor possa usar grandemente cada mulher desse grupo, que o Senhor possa usá-las e levá-las a caminhos muito maiores do que elas imaginam, Pai. Que seja 100 vezes mais daquilo que elas imaginam. Que o Senhor possa curar e cuidar do coração de cada uma, Pai. Porque todas nós aqui, Pai, temos um testemunho de quanto o Senhor tem sido bondoso e grandioso na nossa vida. Todo mundo aqui, Pai, tem um testemunho forte, um testemunho maravilhoso. E eu creio que, mesmo nas tribulações, Pai, o Senhor não nos desampara, não nos deixa sozinhas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor possa cada dia mais usar cada filha sua aqui e que possamos ser grandes, Pai, na tua presença e que nos momentos, se possamos chegar como José, Pai, no momento de falarmos, Pai, a pessoa não veja a nossa face, não veja a Priscila, não veja a Fabi, não veja qualquer menina desse grupo, mas veja a face do Senhor, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Amém, meninas. Toda honra a Jesus, né? A Ele é digno, né? Queridas, bom final de semana. Que Jesus abençoe, né? E até segunda, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau. O quarto também, tu olha pra mim, desculpa.